Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. Aqui direto da TC Multimídia pela Goiás é Mais TV, sob a coordenação e direção do meu amigo Lucimar Faria. Louvado seja Deus por nos permitir mais um momento, mais um sábado de exposição da Palavra de Deus e ter aí o seu carinho da audiência. Eu quero agradecer aos nossos queridos patrocinadores que têm sido instrumento de Deus para a propagação da palavra. Dentre eles, a QE Seguro e Sanduicheria Max. Eu quero também agradecer aos demais patrocinadores. Os seus nomes virão nos créditos finais, mas a minha gratidão, o meu louvor, a minha adoração a Deus pelas vidas dos meus queridos amados irmãos. E desafio você também a participar conosco, a ser um patrocinador. Temos aí o Pix 062 9822 6464. Nós estamos fazendo uma série de exposições no Sermão do Monte. Agora nós vamos expor no capítulo 5, versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o versículo de número 6. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma bênção gloriosa e oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, dirigindo mais um programa Boas Novas no nosso segundo ano do programa. Deus, a minha oração, que o Senhor continue, Senhor amado, a dispensar sobre todos nós a Tua paz, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Ó Deus, que em Cristo Jesus o Senhor nos sustente, o Senhor nos dirija, ó Deus, o Senhor nos fortaleça e que a graça poderosa do Senhor seja abundante, ó Deus, sobre nós nesses momentos de dor, lutas e aflições. Ó Deus, que o consolo gracioso, maravilhoso do Senhor vem sobre nós. Assim eu oro, ó Deus, agradecido, suplicando a Tua bênção, o Teu favor, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesta semana, principalmente na terça-feira, eu fui impactado por uma circunstância muito triste, e vocês devem ter visto aí pelas redes de TV e nas mídias sociais, acerca de uma jovem chamada Juliana Costa Noronha, com 26 anos de idade, foi vitimada por um acidente de moto. E desde o momento em que tomamos conhecimento dessa circunstância, eu conheço a família, e nós então estivemos juntos, desde o momento à tarde no Hugo até no outro dia, por ocasião do sepultamento. Uma jovem cheia de sonhos, que havia colado o grau no último 19 de agosto. E hoje no dia 1º, a sua mãe deu uma entrevista. A sua mãe deu uma entrevista na TV Anhanguera, falando que busca esclarecimento da circunstância do acidente da sua filha, porque de fato temos muitas perguntas acerca do acidente. Mas ela querendo entender e querendo justiça, né, diante desta situação. Eu quero perguntar para você como que nós podemos lidar com esta circunstância. Uma jovem que era arrimo de família, a sua vida foi ceifada, deixa uma mãe, deixa outros irmãos, especialmente duas crianças pequenas. E essas crianças pequenas, estando no velório, elas pediam para que a irmã se levantasse, elas pediam para que nós explicássemos
né? Por que que a irmã dela não estava tão bonita como ela era na foto da formatura? Então isso é doloroso, é de cortar o coração. Mas como que nós podemos trazer a palavra de Deus para essa mãe que busca justiça, para essa mãe que deseja respostas? Quando nós olhamos para as Escrituras, de fato, Jesus Cristo, ele olhou e Jesus Cristo lidou com essas situações, circunstâncias de injustiças, de dor, de lutas, de aflições, de angústias e de sofrimentos. E também nos dias de Jesus haviam os poderosos, haviam aqueles que negavam a justiça. Tanto é verdade que Jesus Cristo, ao contar acerca da oração em Lucas, Jesus conta duas circunstâncias, dois eventos, né? Duas parábolas. Uma acerca de uma viúva que estava suplicando a um juiz que o juiz julgasse a sua causa. E a Bíblia diz que o juiz era iníquo, que o juiz não temia a Deus, mas por causa da insistência daquela mulher, aquele juiz então fez justiça para aquela mulher. Por outro lado, nós temos aquilo que saímos do ambiente cotidiano, de uma situação, circunstância de dificuldade para com a justiça dos homens, para exercer então a justiça, fazer o que é certo, o que é reto, o que é direito. Na outra parábola de Jesus, nós temos dois homens que vão ao templo, o fariseu e o publicano. O fariseu tinha uma justiça própria, olhava para si como um homem perfeito, um homem que adorava a Deus, que dava dízimo, um homem que jejuava 2 vezes por semana. E por outro lado, ele apontava para aquele publicano, se colocando, se julgando a si mesmo como homem mais importante do que aquele publicano. E o publicano, diz a Bíblia, ao longe, ele não ousava levantar os olhos, mas dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que aquele homem desceu então justificado, ao passo que o fariseu ampliou mais ainda os seus pecados e, é claro, demonstrando mais ainda a dureza do coração, o distanciamento de Deus. No texto que nós acabamos de ler, especialmente o versículo 6, que nós vamos mencionar agora, que nós lemos, nós vamos expor agora, nós temos essas duas dimensões claras que podemos colocar diante de nós. O evento é a circunstância da compreensão textual de que, primeiramente, justiça tem a ver com as nossas ações e atitudes para com Deus, é aquilo que nós recebemos de Deus, e também, numa outra dimensão, também nas nossas relações sociais. Então, eu quero dizer para você, nesse momento, acerca do tema fome e sede de justiça. Mas como nós podemos entender o que vem a ser essa fome, e sede de justiça? Textualmente, é preciso que você e eu compreendamos que é um forte desejo de viver de uma maneira que agrada a Deus. Então, essa é a primeira compreensão que eu e você devemos ter acerca dessa palavra justiça. E a Bíblia, no capítulo 5 do mesmo texto, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, verso 10 e o verso 20, diz assim para nós: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, ainda em Lucas, no capítulo 1, versículo 75, diz assim: Para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Portanto, quando nós falamos de justiça, partindo do pressuposto desse texto, são aqueles que buscam a justiça de Deus, integridade, justiça, e não aqueles que confiam em si mesmo. Falando de justiça também, precisamos entender que justiça é sinônimo do que Jesus fez por nós na cruz. Portanto, Jesus Cristo, ao ir à cruz, ele então recebe sobre si todo o peso da ira do pecado de Deus. Então, nesse sentido, a justiça que Cristo efetuou por nós, a justificação dos nossos pecados, nós então recebemos por causa de Jesus,
porque Jesus é o nosso representante, ele foi à cruz em nosso lugar, então nós recebemos a justiça que vem de Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele foi à cruz e nós, conforme as Escrituras, nós somos justificados então, pois, mediante a fé, por causa da obra graciosa e gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, justiça é sinônimo do que Jesus fez por nós na cruz. A justiça também não tem somente a ver com a salvação ou justiça pessoal, mas também coletivo, como justiça social. Ela descreve os oprimidos pela sociedade que esperam o reconhecimento de Deus, por parte de Deus, de sua triste situação. Então, queridos, entendam e percebam isso, que nós temos uma dimensão ética, relacional com Deus, em que nós somos obedientes a Deus, nós somos servos de Deus, nós não olhamos como sendo melhor do que outras pessoas, e a nossa justificação, a nossa justiça está baseada nos méritos de Jesus, não nos meus méritos, não na bondade, não naquilo que eu faço, mas então por causa da fé que eu tenho em Jesus Cristo, a justiça então foi aplicada a mim, justiça para a salvação, e a minha ética, o meu comportamento, as minhas atitudes, a atitude de submissão a Deus, de ser servo de Deus. Então a outra dimensão tem a dimensão social também, que eu sou aquele que pratica a justiça. E entendam, queridos, por exemplo, no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, há uma descrição do culto, do que era feito no culto, as festas, as luas novas, aquelas 7 festas que compunham o calendário festivo anual judaico, mas em um momento, diz a palavra de Deus, para que as pessoas então aprendessem o que é ser justo, praticar justiça, é pleitear a causa do órfão e das viúvas. Entendam isso, queridos? Então é muito claro nas Escrituras que a justiça que foi dada a mim por meio de Jesus, então eu devo ser praticante da justiça, ou seja, na dimensão espiritual do meu relacionamento com Deus, na dimensão social, também eu devo ser aquele que pratica a justiça, uma vida piedosa, de oração, de adoração, de jejum, mas também uma vida integrada na sociedade, que ame o pobre, que ame o necessitado, que lute por aqueles que não têm quem luta por eles. Então eu sou responsável diante de Deus para promover a glória de Deus neste mundo, também com a prática das boas obras, decorrente da justiça aplicada em minha vida por causa de Jesus Cristo. Mas então, queridos, o que vem significar a fome no texto? Então significa que estou com fome, necessitado, há um desejo ardente, eu também tenho uma sede, um desejo ardente. Então perceba que a minha fome, a minha sede de encontrar a Deus, de encontrar a misericórdia de Deus vir ao meu encontro no meu pecado, na minha vida miserável, pecador que sou. Então essa justiça vem a mim, então a minha fome, a minha sede, ela é saciada. E é interessante, queridos, quando nós olhamos para as Escrituras, para a palavra de Deus, não só de pão viverá o homem. Olhamos para a palavra de Deus no deserto, quando não faltou água e não faltou ao pão, o maná. Jesus Cristo, no capítulo 6 de João, ele aplica o maná o maná sendo a prefigura, o maná apontava para Jesus Cristo. Então percebam, queridos, Jesus Cristo, quando ele encontra com aquela mulher, em João capítulo 4, ele fala acerca do rio de água viva que vai fluir do interior daqueles que temem ao Senhor. E também o Salmo diz que sai da casa do Senhor, um rio que sai do santuário do Senhor. E ainda, Jesus Cristo, no capítulo 6 de João, ele disse: aquele que come a minha carne não tem fome, e o que bebe o meu sangue jamais terá sede. Ou seja, quem crê em mim jamais terá fome e terá sede, porque serão saciados, que serão fartos, serão abundantemente saciados.
E a ideia de fome e sede, Jesus Cristo ilustra mais à frente no capítulo 25, no verso 35 do Evangelho de Mateus, quando diz: pois eu estava com fome e vocês me deram comida, eu estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa. Portanto, Jesus Cristo traz a aplicação quando o que vem a ser fome, o que vem a ser a sede, o que vem a ser falta de alguma coisa material. Mas eu quero terminar o nosso programa nesta oportunidade trazendo para você 3 aplicações acerca da justiça em Jesus Cristo. Primeiro, a justiça de Deus por meio de retidão e obediência. Então, eu preciso entender que a justiça de Deus aplicada a mim por meio de Jesus, ela tem a ver com a minha obediência, ela tem a ver com o serviço, ela tem a ver com a piedade, ela tem a ver com oração, ela tem a ver com adoração e ela tem a ver com jejuns, uma vida de fato que expressa a glória de Deus neste mundo. Em segundo lugar, a justiça de Cristo conquistada na cruz. Jesus Cristo, ele recebeu sobre si toda a ira de Deus, toda a ira de Deus contra o pecado. E Jesus, na cruz, ele então cumpre todo o propósito e desígnio de Deus, conforme as Escrituras nos afirmam. E ainda no capítulo 8, do verso 8 de Romanos, do verso 30 até o final, quem nos condenará? Pois é Deus, então, que nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus que nos justifica. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Então percebo, querido, a justiça que nós recebemos, ela foi conquistada por Cristo na cruz. Em terceiro lugar, a justiça aplicada pela fé em Jesus Cristo. Então, para obter essa justiça gloriosa de Deus, é preciso fé em Jesus, é preciso compreender que eu sou pecador, que eu não tenho nada a oferecer a Deus, eu sou pecador, eu careço da misericórdia de Deus, eu preciso me colocar com humildade diante de Deus e ver e olhar para mim como um miserável pecador e olhar para Deus que é santo, justo, glorioso, maravilhoso, infinitamente bom, santo e justo. Nada que eu possa fazer ou realizar vai agradar a Deus e obrigar a Deus a me dar a salvação, mas essa justiça é aplicada pela fé em Jesus Cristo. Portanto, eu quero terminar o programa nesta oportunidade, me solidarizando com a mãe daquela jovem, com a mãe da Juliana. A Juliana não está mais no nosso meio, mas nós estamos aqui para, em nome de Jesus, lutarmos pela justiça, para que esta mãe tenha então as explicações, aí esta mãe seja satisfeita na sua justiça, porque não vai trazer a filha de volta, mas a sua filha precisa ser então justiçada pelas ações e atitudes daqueles que foram contra ela nesse acidente. Portanto, eu quero dizer para você que em nome de Jesus, nós recebemos a justiça de Deus e nós devemos então, como expressão do amor, da graça e misericórdia de Deus, da justiça de Deus aplicada em nós por meio do que Cristo fez na cruz, nós devemos ser praticantes da justiça, mostrar esse amor de Deus, essa graça e a misericórdia de Deus a todas as pessoas, especialmente aquelas que não têm ninguém por si. Mas Deus espera que eu e você façamos o que deve ser feito. Deus abençoe, que Deus em Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo, aplique a palavra no seu coração e você de fato encontre algo que encontre aquilo que mata a sua fome, que mata a sua sede. É por meio de Jesus e em Jesus que a sua fome e sede de justiça será completamente saciada. Deus abençoe. Até o próximo programa. Vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ministrar a Tua palavra. Ó Deus, meu coração está entristecido, ó Deus, pela circunstância em que a família da Juliana está passando, mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos instrumentos do Senhor, ó Deus, para dirimir o sofrimento dessa família. E assim, ó Deus, que a Tua palavra
pregada, anunciada, ó Deus, venha aos corações, trazer vida gloriosa e abundante. Ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, continua, ó Deus, a derramar sobre todas as pessoas as mais ricas, gloriosas e copiosas bênçãos dos altos céus. Ó Deus, essa é a minha oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Então, todo sábado pela Goiás é Mais TV, o nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que está no seu 2º ano. E também todo domingo pela Goiás é Mais TV, às 18 horas, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas. Você é um convidado para estar conosco no culto presencial. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 3247-5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.